Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da vitória do Vitória 1-0 sobre o Botafogo. O gol da partida marcado pelo Mateuzinho de pênalti. Vitória importante, 3 pontos na conta e o Vitória sobe na classificação. Nesse momento na 12ª colocação com 29 pontos. 29 pontos em 23 jogos. São 8 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. O Vitória fez 23 gols, tomou 33, está com saldo de menos 10 e um aproveitamento de 42%. Vamos trazer os jornalistas repercutindo a vitória do Rubro Negro. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vitória e dos grandes clubes do futebol nordestino e do norte você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago a classificação atualizada do Brasileirão. O Vitória venceu, mas deveria ter goleado a equipe do Botafogo. Não se pode perder tantos gols, ainda mais jogando no Barradão. De qualquer forma, 3 pontos fundamentais para que o Vitória voltasse a vencer dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, uma vez que o Vitória nesse segundo turno ainda não tinha sequer marcado gols, tinham sido 3 derrotas, mas diante do Botafogo um resultado justo e merecido, porque o Vitória foi melhor do que o Botafogo, teve as melhores chances e mostrou que também tem goleiro, diferentemente do Botafogo, que tem uma síndrome aí do gol vazio. Enfim, problema do Botafogo. O Vitória tem Lucas Arcanjo, que quando o Botafogo chegou, fez pelo menos 3 grandes defesas ao longo dos 90 minutos para manter o Botafogo zerado. Já o Vitória fez gol com o Mateuzinho, teve um gol anulado de Mateuzinho, que a transmissão não mostrou direito o porquê que foi anulado. Depois foi um tal de perder inúmeras oportunidades ao longo dos 90 minutos. Eric era para ter se consagrado, Kaiser perdeu gol, Tárzia perdeu gol, Marinho perdeu chances, contra-ataques desperdiçados, enfim, o Vitória era para ter tido uma noite bem mais tranquila para vencer o Botafogo do que tão somente por 1-0. Poderia ter pensado no saldo, mas é evidentemente que o resultado era de fundamental importância, chegar a 29 pontos e, como eu disse, voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, porque o Vitória vem de uma sequência ruim e vai ter uma sequência complicada. Tinha o Botafogo neste domingo, vai ter o Bavi no próximo domingo e depois já é foco total também diante do Vasco em São Januário, ou melhor, lá no Rio de Janeiro, enfim, para poder começar a definir, né, sua vida na Copa do Brasil na fase de quartas de final. Jair Ventura hoje colocou um time mais ofensivo, perdeu Baralhas, que foi poupado, não colocou um outro volante, até porque Kaique também ficou fora do jogo, e colocou um time mais ofensivo, e foi premiado com isso, né? Foi recompensado com o Vitória, que se portou mais no campo do Botafogo, que pressionou mais, que criou as melhores oportunidades, mas é inadmissível se perder tantos gols e se desperdiçar tantas jogadas. Ainda bem que não fez falta, mas a gente está aqui também nos bons momentos para pontuar aquilo que precisa ser corrigido. Se dentro de casa o Vitória é um dos melhores mandantes na Série A e que até aqui em casa na temporada perdeu apenas 4 jogos, o Vitória não pode dar chance para o azar e perder tantos gols como perdeu. Tem goleiro, mas precisa também ter um ataque bem mais eficiente. Que domingo lindo. Começou lindo o café da manhã hoje, né? Começou a maravilha o nosso café da manhã. Meu Deus, empatar com a lanternona, com a glória. Crise no Bahia, crise pesada, crise violenta no Esporte Clube Bahia. E o Vitória atropelou o Botinha. Era para dar 5, mas guardamos os gols, porque vem aí o clássico. E guardamos os gols. Bom, minha gente, acabou agora aqui no Barradão. Vitória venceu a equipe do Botafogo por 1-0, gol de Mateuzinho. Vitória teve um volume imenso de jogo, bastante agressivo, mas lamentavelmente só venceu por 1-0, mas foi bom.
quebrou o tabu. Desde 2017, Vitória não vencia o Botafogo. Há 4 jogos pelo Brasileiro, Vitória não marcava gol e agora conseguiu os números importantíssimos. E muito bom, né? Joga em casa, fica na expectativa do Bavi e vai para um resultado importantíssimo no próximo domingo e continua sendo o terceiro maior mandante dentro de casa. Vitória aqui dentro do Barradão, que é uma verdadeira fortaleza. Vitória não brinca em casa. Venceu mais um. E olha, caiu na toca, a gente broca. A Vitória numa situação confortável, subiu, distanciou um pouquinho aí do Z4. Agora são 7 pontos de diferença. E agora é esperar, né? Mas enfim, tá aí. Tem o Bavi ainda, depois tem a Copa do Brasil, mas agora é comemorar, torcedor, esse jogo onde o Vitória venceu por 1-0. O importante são 3 pontos. 2-0 seria bom, 3-0, teve até um gol do Mateuzinho que não valeu. O VAR tirou, disse que ele estava impedido, mas o mais importante para você, torcedor, é isso. Vitória 1, Botafogo 0, venceu, quebrou o tabu. O tabu foi feito para ser quebrado. E um detalhe, hein? O goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, foi escolhido o melhor do jogo, o craque do jogo. Torcedor rubro-negro, torcedor do Vitória. Ganhar do Vitória no Barradão é uma tarefa dificílima. Hoje foi o Botafogo. A vítima dessa vez foi o Botafogo. Tomou só 1-0. Quem manda no território do Barradão é o Vitória. O Vitória fez um jogo modesto. Poderia até ter feito um placar mais elástico, mas fez apenas um gol e perdeu muitos gols. Mas o Vitória cresce muito no Barradão, essa é a grande realidade. A torcida pressiona muito, o Vitória se transforma, joga com muita intensidade, com muita força e disputa cada centímetro do campo com muita garra, com muita vontade. São 8 vitórias e apenas 2 derrotas. Esses 3 pontos somados hoje, importantíssimo na tabela para o Vitória, porque o Vitória chega a um patamar mediano, mas consegue 3 pontos. Agora, torcedor, domingo tem um Bavi, no Barradão. Será que o Bahia vai quebrar esse tabu dentro do Barradão? Ou vai virar mais uma vítima do Vitória dentro do Barradão? Rapaz, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu fico tão feliz quando um treinador brasileiro atropela um treinador de fora, né? Com todo o respeito, eu acho que o mercado obviamente aceita todo mundo que tem qualidade, que tem competência, mas a invasão, né, dos argentinos, dos portugueses por aqui, ainda me deixa em determinado momento bastante incomodado, né? E hoje de tarde o Cuca atropelou o português lá que chegou no Vasco, 3-0, poderia ter sido mais. E agora o Jair Ventura, né, também vence o outro português que está comandando o Botafogo. O Botafogo, aliás, que é uma bagunça, né, bem a cara do seu gestor lá, o seu dono, que finge que paga, que deve a todo mundo. O Botafogo dentro de campo, ele também sempre essa inconstância muito grande. E foi dessa forma que eu vi o jogo hoje, onde o Vitória teve mais possibilidades, obviamente. Um jogo de bastante contra-ataque, né? Os dois times com defesas sólidas, com bastante gente na frente e com meio campo pouco povoado, né? E eu acho que a defesa do Vitória se mostrou muito mais competente que a defesa do Botafogo. E foi assim que o Vitória venceu e convenceu, principalmente pela sua luta, pela sua disposição e pela maneira como parece que o Jair Ventura tem o time nas suas mãos, né? O Vitória começou criando boas oportunidades, errando muitos passes, é verdade, no início do jogo, mas criou possibilidades. Primeiro gol de pênalti, né? O Eric sofreu o pênalti, o Mateuzinho bateu. Depois o Eric fez uma outra jogada, o Mateuzinho fez de cabeça, o gol acabou sendo anulado. Mas as chances de contra-atacar do Vitória, tanto no primeiro como no segundo tempo, deram possibilidade do Vitória fazer um placar bastante elástico. Assim como em alguns momentos também o Vitória deu esse contra-ataque para o Botafogo. O Botafogo não teve essa competência. E obviamente o Lucas Arcanjo mais uma vez foi importante, principalmente no finalzinho, né? Um chute de perto que ele fez uma grande defesa. Mas o Vitória foi um time bastante homogêneo, assim, a gente não consegue falar um ou outro destaque do jogo
do jogo do Vitória, mas o Vitória bastante homogêneo, e principalmente quando tiveram as alterações, o Vitória se mostra não só um time muito mais qualificado do que era antigamente, mas um elenco muito mais preparado. Fez o papel dele, deu de presente para o torcedor 3 pontos, o torcedor mais uma vez compareceu no Barradão, fez a festa, vitória merecida. O Vitória tem que chegar na primeira parte da tabela, não dá para ficar dando brecha para o azar. Venceu bem, e o torcedor saiu feliz do Barradão. Parabéns a todos, principalmente ao Jair Ventura, que faz um bom trabalho. Trazer aí a classificação atualizada, pessoal, após o jogo de domingo. Chapecoense e Bahia 3-3, Santos 3-0 no Vasco, Atlético Mineiro 3-0 no Grêmio, o Flamengo venceu o Mirassol 5-1, Vitória 1-0 no Botafogo. A classificação: Palmeiras em primeiro 48 pontos, em segundo Flamengo 45, terceiro Atlético Paranaense 41, quarto Fluminense 38, em quinto Cruzeiro 34, em sexto Bahia 34, em sétimo Corinthians 33, oitavo Bragantino 32, nono Atlético Mineiro 32, décimo Coritiba 31, décimo primeiro Botafogo 30, décimo segundo Vitória 29, décimo terceiro São Paulo 27, décimo quarto Santos 25, décimo quinto Grêmio 25, 16º Mirassol 23, 17º Internacional 23, 18º Remo 22, 19º Vasco 22 e Chapecoense na última colocação com 11 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.